Olá, a paz de Deus. Vamos dar continuação ao nosso estudo Ouvindo a Voz de Deus. Nós estamos no tema número 12 e o título é O Santuário de Deus. A pergunta de hoje é a pergunta de número 6, que diz assim: que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Antes de responder a essa pergunta, vamos falar com o nosso Deus? Pai eterno e santo, te agradecemos pela oportunidade, Pai, de estudar a Tua Palavra. Queira enviar o Espírito Santo, Senhor, e nos dar sabedoria. Pai Santo, perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira parte da pergunta diz: qual foi o acontecimento que marcou o fim, a consumação do ritual do santuário terrestre? Então, o que aconteceu que marcou de tal forma a não mais ser necessário que se fizesse todo aquele processo, todo aquele ritual do santuário terrestre? Então, foi algo muito marcante e nós vamos encontrar a resposta lá em Mateus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 27. Vamos lá no verso 50. Está escrito assim, vamos ler em nome de Jesus. Olha só. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Então, o que aconteceu aqui? A morte de Jesus. Ele se entregou o Espírito, né? Então ele morreu na cruz. Verso 50 do capítulo 27 de Mateus nos fala da morte de Cristo. Então, o acontecimento marcante que deu fim, né? Que acabou por consumar o ritual do santuário terrestre foi a morte de Jesus. A partir da morte de Cristo, não era mais necessário que se fizesse sacrifícios de animais, que se fizesse todos aqueles rituais de sacrifícios de animais. Vamos à segunda parte da pergunta. Diz assim, e que santuário está em funcionamento atualmente? Vamos ouvir o que Deus vai nos responder aqui através da Bíblia. Lá em Hebreus, capítulo 8, vamos ler 2 versos. Os versos 1 e 2. Está escrito assim, Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Amém? Então aqui está a resposta. O santuário que está em funcionamento hoje, atualmente, não é mais o santuário terrestre, mas é o santuário celeste, o santuário do céu. E quem é o sacerdote? Jesus Cristo. É o que nos diz aqui a sua palavra, aqui a palavra de Deus. Ele é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Por que está escrito assim? E do verdadeiro tabernáculo? Porque o santuário terrestre, ele foi uma cópia. Moisés, ele construiu esse tabernáculo depois de que Deus mostrou para ele, revelou para ele o verdadeiro tabernáculo, que é o tabernáculo do céu. Então, o tabernáculo, o santuário terrestre, foi feito com base no santuário do céu. E com a morte de Cristo, por que com a morte de Cristo? Porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Tudo aquilo que era feito antes, aqueles rituais, os animais, né, sendo sacrificados, eles eram uma representação. Tudo aquilo funcionou
como Deus explicando para o povo do que se tratava, né? Que era necessário que houvesse morte toda vez que alguém pecasse. Então as pessoas tinham que entender, quando pecava, morria, mas viria alguém, o Messias, que é Jesus Cristo, e ele seria sacrifício em nosso lugar, o nosso Salvador, porque nós não temos nenhuma condição, né, de sermos salvos sozinhos. Somos pecadores e precisamos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o único que veio, viveu, não pecou e se entregou em nosso lugar. Então, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele morreu, quando ele foi sacrificado naquela cruz, então todos aqueles rituais já não eram necessários, porque Jesus, o sacrifício perfeito, ele estava ali. Então a realidade, né, estava acontecendo. Então, quando Jesus ele morreu na cruz, aconteceu algo. O véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, com a morte de Cristo, o santuário terrestre ele perdeu a sua função. Por quê? Porque a sombra, o que era uma representação, deu lugar a algo que era real, a realidade aconteceu. Então, tudo que era uma representação deu lugar à realidade. E quem ministra hoje no santuário verdadeiro, que é o santuário do céu? O próprio Jesus Cristo, né? Porque Cristo hoje, conforme nós lemos aqui, eu vou tornar a abrir a Bíblia aqui em Hebreus capítulo 8, que eu fechei aqui sem querer. Hebreus no capítulo 8, olha, verso 1 e 2, está escrito que o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, e ele está no céu, assentado nos céus, à destra do trono da majestade. E ele é o ministro do santuário. Louvado seja Deus por isso. Então nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo que ministra no santuário em nosso favor. Então o ministro naquele tempo, né, do santuário terrestre, que tinha todo aquele processo que Deus mostrou, né, o processo de interceder pelo povo. Quem faz isso agora? Jesus Cristo, só que não aqui na terra, mas no céu. E nós aqui na terra, da mesma forma do que aquele povo, né, os israelitas, nós temos que buscar o perdão, nós temos que buscar a comunhão com Deus, obedecer aos mandamentos de Deus, buscar o perdão, porque nós temos um sumo sacerdote no céu, que é Jesus Cristo, que ministra em nosso favor. Então, irmãos, o véu do templo se rasgou e a partir daí nós temos acesso à sala do trono. Como assim? Quando nós nos ajoelhamos para orar, nós falamos diretamente com o nosso Deus. Jesus Cristo, ele é o sacerdote e ele ouve a nossa oração. E é um processo maravilhoso tudo isso. E Jesus Cristo, quando entregou seu Espírito na cruz e subiu, né, depois que ele subiu aos céus, o que ele tinha prometido? Que ele enviaria um Consolador, que é o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está aqui e é ele quem nos dá entendimento, sabedoria da palavra. Amém? Não é maravilhoso, irmãos, a gente saber que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, ministrando por nós agora no céu? E se agora nós estamos com a Bíblia aberta, né, ouvindo a voz de Deus, é porque o Espírito Santo está nos ensinando, está nos guiando e abrindo a nossa mente.
Então, vamos orar, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso que cuida do seu povo todo o tempo. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai que está no céu. Grandioso Deus e Pai nosso que está no céu, te agradecemos por esse estudo maravilhoso, Pai. Pedimos que Tu continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.